Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aproveitem para se inscrever e deixar um like. Isso é muito importante para o canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como pintar cactos. Hoje eu vou fazer o primeiro cacto, que é esse aqui. E no próximo vídeo, eu vou fazer esse aqui. Então, eu vou começar aqui usando a cor verde musgo. Vou começar pelo cactus na parte de cima e usando essa cor aqui. Conforme eu for fazendo o vídeo, eu vou dizendo as cores. Primeiro é o verde oliva. Eu vou cobrir toda a superfície do cactus. Estou usando aqui o pincel número 12. É um pincel lixado. E vou cobrir toda a superfície, colocando bastante tinta no pincel para cobrir o tecido, preencher bem, com bastante tinta. É bem fácil de pintar, não tem dificuldade. Para quem é iniciante, é muito fácil. Pode pintar em pano de prato, jogo de cozinha, até em toalhas. Fica muito bonito. É ótimo para obter uma renda extra. Quem está querendo ganhar uma renda extra, é ótimo. Eu já preenchi tudo. Agora eu vou usar o verde pântano. Continuo com o mesmo pincel, colocando só um pouquinho de um lado. Vou fazer aqui o contorno. Fazer o contorno do cactus. E aqui também nesse. Fazendo contorno, jogando um pouquinho da tinta para dentro, esfumaçando. E aqui nessa parte de baixo, eu coloco um pouquinho mais. Aqui da divisão. Da parte de baixo para de cima. Aqui também nessa divisão. E venho esfumaçando. Na parte de dentro, eu preencho um pouquinho mais com o verde pântano para fazer a divisão. Esfumaço um pouco, para não ficar muito carregado. Agora, aquele de cima ali também. De baixo para cima. Também contorno um pouco. Esfumaço bem, espalhando a tinta, para ela não ficar muito carregada. Bem de novo aqui nesse contorno. Bem de novo com verde pântano. Esfumaço.
Não precisa marcar muito. Deixando sempre o meio, aqui a parte do meio mais clara. Espalha bem aqui. Deixando essa parte do meio mais clara. E agora eu vou vir com o branco. Vou fazer aqui o volume. Na parte do meio, põe um pouco de branco e espalho. Para ela misturar com a tinta de baixo, para fazer o volume. Pode espalhar bem. Porque quando espalhar, ele vai dar o volume aqui. Aqui também um pouquinho no meio, aqui no meio. Sempre aqui no meio. Espalhando para a tinta misturar. Aqui também um pouco. E aqui também. Misturando. Para dar o volume no cactus. Agora eu vou pegar aqui um pincel. Pode ser um pincel um pouco menor, pode ser aqui o número 6 que eu vou usar, tá? Um pouquinho de tinta só na ponta do pincel. Aí eu venho fazendo um pouquinho aqui da luz. Também, bem pouca. Só de um lado. Na parte de dentro. Aqui nesse também, um pouco. Pode ser desse lado aqui de cima. Um pouquinho para dar uma luzzinha no cactus. Aqui na parte de cima. E joga só um pouco para dentro. Sem misturar muito. Como eu fiz no volume, eu misturei bem. Esse aqui, a luz, eu vou só marcar um pouquinho e puxar. Sem misturar muito. Aqui também pode fazer. Mais um pouquinho de tinta. E joga um pouquinho para dentro sem misturar. Eu vou demarcar um pouquinho mais aqui no verde pântano. Só um pouquinho aqui desse lado. Porque essa parte aqui é a parte que tá por baixo. Então, eu vou demarcar um pouquinho mais. Pouca coisa. Sempre aqui na parte, o lado contrário de onde eu fiz a luz. A luz foi desse lado, eu vou fazer a sombra do lado contrário. Agora eu vou pegar o pincel. Um pincel número 0, esse aqui é o 4250. Eu vou fazer os espinhos com a tinta branca. São vezinhos. Sem a direção, bem espalhadinho. Assim, ó, sem uma direção exata. Espalhados. Sem muita marcação. Quanto mais espalhado, melhor. Não precisa ficar todos iguais também. Podem ficar uns maiores e uns menores. Aqui também nesse.
Esse aqui, como a folha tá mais para fora, para esse lado direito, eu vou fazer os espinhos também mais virado pro lado direito. Aqui também é ao contrário, pro lado esquerdo. Então, vou fazer virado pro lado que tá a folha. Esse de cima, ele tá virado para lá. Então, também eu vou fazer os espinhos na mesma direção. Sempre na direção que tá virado. Pode fazer uns aqui para fora, pegando a parte de fora. Pro fundo aqui, eu usei o verde glacial para fazer o sombreado em volta. Aqui embaixo eu usei o sépia, misturado com o clareador. Então, já tem bastante espinho. Então, a gente para. E vamos fazer agora o vaso. O vasinho do cactus. Vou pegar aqui um pincel, número 10. Primeiro eu vou usar o ocre ouro. Vou começar aqui pelo meio, na parte de cima do vaso. No meio. Não precisa ir até a ponta aqui, ó. Aqui também na parte de baixo. Também pode colocar também na parte do meio do vaso. Não precisa ir até as laterais. Daqui a pouco vocês vão entender. Agora eu vou pegar a tinta marrom. A tinta marrom vou fazer aqui, na lateral, para dentro. Venho aqui embaixo do cactus, faço uma basezinha com esse marrom. Aqui nas laterais eu puxo para dentro. E nessa lateral eu puxo também para dentro. Sem cobrir totalmente o ocre ouro. Embaixo a mesma coisa. Das laterais para dentro. Aqui embaixo. Venho encontrando aqui ó, o chão. Na lateral do lado direito. Também para dentro. O tecido tá muito seco, eu vou usar um pouquinho de clareador, só para umedecer a tinta. Aqui, ó, clareador. Vou usar um pouquinho só para ajudar a espalhar a tinta. Depende muito do tecido. Esse tecido aqui, essa caria, é um pouco grosso, então às vezes é necessário. Pode até usar como base. Ó, como eu espalho melhor. Aqui eu venho, ó, embaixo da parte de cima do vaso, carregando um pouco do marrom.
Repara que eu não vim até o meio eu mantive na cor ocre. Agora eu vou vir com o sépia. No mesmo lugar que eu passei o marrom, eu vou passar o sépia para reforçar. Fazer um reforço na cor. Sem cobrir o ocre ouro. Aqui embaixo, fazendo um reforço. Aqui também a mesma coisa. Puxando por cima do marrom. Dessa lateral para cá. Reforçando aqui embaixo também. Agora eu vou fazer a luz do vaso. Então, eu vou usar o branco. Aqui no meio, onde está o ocre e o ouro. A gente passa levemente a tinta branca. Sem misturar muito. Só para ter o brilho, a luz aqui no meio. Você pode carregar um pouquinho aqui no meio e puxar para os lados. Um pouquinho de luz. E deixo essa aqui, a parte do meio com luz. Aqui também. Espalhar um pouquinho mais. Para diferenciar a parte de cima do vaso da parte de baixo. Depois de seco, a gente pode vir e fazer um pouquinho mais de luz aqui, ó, no meio. Só no meio. Mas é melhor esperar secar para fazer esse reforço. Eu tô fazendo aqui só para vocês verem. Mas o melhor é depois de seco. O efeito fica bem melhor. Um pouquinho mais de sépia aqui, para escurecer, que eu coloquei muito branco. Então, eu venho um pouquinho de sépia. Só para escurecer um pouco. Aqui também embaixo. E tá pronto. É só um retoque. Depois de seco, a gente vê se ele precisa de algum retoque. Caso haja necessidade, a gente faz. Reforça um pouquinho branco, do brilho. A gente faz o retoque final. Então, hoje, eu fiz esse cactus. E na próxima aula eu vou fazer o outro cactus. Para o vídeo não ficar muito longo. Veja só como ele ficou. Ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou ensinar o outro cactus. Agradeço a todas as pessoas que já se inscreveram. Quem ainda não se inscreveu, eu peço que se inscrevam. Deixem um like, comentem, compartilhem. Isso é muito importante.
Até o próximo vídeo.